o que vai ser dele e involuntariamente espera. Crer em Deus sem admitir a vida futura seria um contrassenso. O sentimento de uma existência melhor reside no foro íntimo de todos os homens, e não é possível que Deus o tenha posto ali em vão. A vida futura implica a conservação da nossa individualidade após a morte. Com efeito, de que nos adiantaria sobreviver ao corpo, se a nossa essência moral devesse perder-se no oceano do infinito? As consequências para nós seriam as mesmas dos que defendem o nada. Intuição das penas e gozos futuros. Perguntas 960 a 962. Qual a origem da crença nas penas e recompensas futuras que se encontram no seio de todos os povos? É sempre a mesma coisa, pressentimento da realidade, trazido ao homem pelo Espírito nele encarnado. Porque sabei o bem, não é em vão que uma voz interior vos fala, e o vosso erro consiste em não ouvi-la com bastante atenção. Se pensasseis nisso com mais frequência, tornar-vos-ieis melhores. Qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? A dúvida, o temor ou a esperança? A dúvida nos céticos endurecidos, o temor nos culpados, a esperança nos homens de bem. Por que existem sépticos, já que a alma traz ao homem o sentimento das coisas espirituais? Eles são em menor número do que pensais. Muitos se fazem de espíritos fortes durante a vida por orgulho, mas no momento da morte, tão a consequência decorre da responsabilidade dos nossos atos. A razão e a justiça nos dizem que na partilha da felicidade a que todos aspiram, os bons e os maus não podem estar confundidos. Não é possível que Deus queira que uns gozem sem trabalho de bens que outros só alcançam com esforço e perseverança. A ideia que Deus nos dá de sua justiça e de sua bondade, mediante a sabedoria de suas leis, não nos permite acreditar que o justo e o mau estejam na mesma categoria a seus olhos, nem duvidar de que recebam algum dia um a recompensa, o outro o castigo, pelo bem ou pelo mal que tenham feito. É por isso que o sentimento inato que temos da justiça nos dá a intuição das penas e recompensas futuras. Intervenção de Deus nas penas e recompensas. Perguntas 963 e 964. Deus se ocupa pessoalmente de cada homem? Não é Ele muito grande e nós pequenos demais para que cada indivíduo em particular tenha alguma importância a seus olhos? Deus se ocupa de todos os seres que criou, por menores que sejam. Nada é demasiado pequeno para sua bondade. Há necessidade de que Deus se ocupe de cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? A maioria desses atos não são insignificantes para Ele? Deus tem suas leis que regulam todas as vossas ações. Se a violais, a culpa é vossa, sem dúvida. Quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite. As doenças, e muitas vezes a morte, são a consequência dos excessos. Eis a punição. Ela resulta da infração da lei, como, aliás, sucede em tudo. Todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Não há nenhum ato, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação daquelas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, só nos devemos queixar de nós mesmos, que, desse modo, nos tornamos os artífices da nossa felicidade ou da nossa infelicidade futuras. Essa verdade se torna evidente por meio do seguinte apólogo. Um pai deu a seu filho educação e instrução, isto é, os meios para saber conduzir-se. Cede-lhe um campo para que o cultive e lhe diz, eis a regra a seguir,
e todos os instrumentos necessários para tornares fértil este campo e assegurares a tua existência. Dei-te a instrução para compreenderes esta regra. Se a seguires, teu campo produzirá muito e te proporcionará repouso na velhice. Se não a seguires, nada produzirá e morrerás de fome. Dito isto, deixa-o agir à vontade. Não é verdade que esse campo produzirá na razão dos cuidados que forem dispensados à sua cultura, e que toda negligência redundará em prejuízo da colheita? Na velhice, portanto, o filho será feliz ou infeliz, conforme haja conseguido ou não a regra que seu pai lhe traçou. Deus é ainda mais previdente, pois nos adverte a cada instante se estamos procedendo bem ou mal. Envia-nos os Espíritos para nos inspirarem, mas não os escutamos. Há mais essa diferença. Ao conceder ao homem novas existências, Deus sempre lhe faculta recursos para reparar os erros do passado, enquanto o filho de quem falamos, se empregou mal o seu tempo, não mais disporá de nenhum recurso. Natureza das penas e gozos futuros. Perguntas 965 a 982. As penas e gozos da alma depois da morte têm alguma coisa de material? Diz o bom senso que não podem ser materiais, já que a alma não é matéria. Essas penas e esses gozos nada têm de carnal. Entretanto, são 1000 vezes mais vivos do que os que experimentais na terra, porque o espírito, uma vez liberto, é mais impressionável. A matéria já não lhe entorpece as sensações. Por que, em geral, o homem faz ideias tão grosseiras e absurdas das penas e gozos da vida futura? Inteligência que ainda não se desenvolveu bastante. A criança compreende da mesma forma que o adulto? Aliás, isso depende também do que lhe ensinaram. É aí que há necessidade de uma reforma. Vossa linguagem é incompleta demais para exprimir o que está fora de vós. Foi preciso, então, que se recorresse a comparações e tomastes estas imagens e figuras como a própria realidade. No entanto, à medida que o homem se esclarece, vai compreendendo melhor as coisas que a sua linguagem não pôde exprimir. Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Em conhecerem todas as coisas, em não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que causam a desgraça dos homens. Para eles, o amor que os une é fonte de suprema felicidade. Não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem. Ademais, a felicidade dos espíritos é diretamente proporcional à elevação de cada um. Na verdade, somente os espíritos puros gozam da felicidade suprema, mas nem todos os outros são infelizes. Entre os maus e os perfeitos, há uma infinidade de graus em que os gozos são relativos ao estado moral. Os que já estão bastante adiantados compreendem a felicidade dos que chegaram primeiro e aspiram a alcançá-la, constituindo-lhes essa aspiração uma causa de emulação e não de ciúme. Sabem que depende deles consegui-la e trabalham com esse objetivo. Porém, com a calma da consciência tranquila, consideram-se felizes por não terem que sofrer o que sofrem os maus. Colocais a existência das necessidades materiais entre as condições de felicidade dos espíritos. Mas a satisfação dessas necessidades não representa para o homem uma fonte de gozos? Sim, de gozos animais. É uma tortura, porém, quando não pode satisfazer a essas necessidades. Que se deve entender quando se diz que os espíritos puros se acham reunidos no seio de Deus e ocupados em lhe cantar louvores? É uma alegoria que traduz a inteligência que eles têm das perfeições de Deus, porque o veem e o compreendem, mas que, como tantas outras, não deve ser tomada ao pé da letra. Tudo na natureza, desde o grão de areia, canta, isso é, proclama o poder, a sabedoria e a bondade de Deus. Não creiais, porém, que os espíritos bem-aventurados estejam em contemplação por toda a eternidade.
Seria uma felicidade estúpida e monótona, mais ainda, a felicidade do egoísta, visto que a felicidade deles seria uma inutilidade sem fim. Não sofrem mais as tribulações da existência corporal, o que já é um gozo. Depois, como dissemos, conhecem e sabem todas as coisas. Empregam com proveito a inteligência que adquiriram, auxiliando o progresso dos outros espíritos. Essa sua ocupação, que é, ao mesmo tempo, um gozo. Em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores? São tão variados quanto as causas que os produzem e proporcionais ao grau de inferioridade, como os gozos guardam relação direta com o grau de superioridade. Podem resumir-se assim: invejarem tudo o que lhes falta para ser felizes e não obterem, verem a felicidade e não poderem alcançá-la, pesar, ciúme, raiva, desespero por tudo aquilo que os impede de ser felizes, remorsos, ansiedade moral indefinível. Desejam todos os gozos e não os podem satisfazer. É isso que os tortura. A influência que os espíritos exercem uns sobre os outros é sempre boa? Sempre boa, é claro, da parte dos bons espíritos, mas os espíritos perversos procuram desviar do caminho do bem e do arrependimento aqueles que lhes parecem suscetíveis de se deixarem levar e que são, muitas vezes, os que eles mesmos arrastaram ao mal durante a vida terrena. Assim, a morte não nos livra da tentação? Não, mas a ação dos maus espíritos é muito menor sobre os outros espíritos do que sobre os homens, por lhes faltar o auxílio das paixões materiais. Como procedem os maus espíritos para tentar os outros espíritos, já que não podem contar com o auxílio das paixões? Embora as paixões não existam materialmente, ainda persistem no pensamento dos espíritos atrasados. Os maus entretêm esses pensamentos, conduzindo suas vítimas a lugares que ofereçam o espetáculo daquelas paixões e de tudo o que as possa excitar. Mas de que servem essas paixões, já que não têm objeto real? É justamente nisso que consiste o seu suplício. O avarento vê o ouro que não pode possuir, o devasso as orgias de que não pode participar, o orgulhoso as honras que lhe causam inveja e de que não pode gozar. Quais os maiores sofrimentos que os espíritos maus podem suportar? Não há descrição possível das torturas morais que constituem a punição de certos crimes. Mesmo o que a sofre teria dificuldade em vos dar uma ideia desses suplícios. Mas com toda certeza, a mais terrível é o pensamento de que estão condenados para sempre. A ideia que os homens fazem das penas e gozos da alma após a morte será mais ou menos elevada conforme o estado de sua inteligência. Quanto mais ele se desenvolve, mais essa ideia se depura e se liberta da matéria, compreende as coisas de um ponto de vista mais racional, deixando de tomar ao pé da letra as imagens de uma linguagem figurada. Diz-nos a razão mais esclarecida que a alma é um ser espiritual e que, por isso mesmo, não pode ser afetada pelas impressões que atuam apenas sobre a matéria, o que não significa que esteja isenta de sofrimentos, nem que não receba o castigo de suas faltas. As comunicações espíritas têm como resultado mostrar-nos o estado futuro da alma, não mais em teoria, mas como realidade. Põe-nos diante dos olhos todas as peripécias da vida de além-túmulo, mas ao mesmo tempo mostram-nos essas peripécias como consequências perfeitamente lógicas da vida terrena, e embora despojadas do aparato fantástico criado pela imaginação dos homens, não deixam de ser menos penosas para os que fizeram mau uso de suas faculdades. A diversidade dessas consequências é infinita, mas, em tese geral, pode-se dizer que cada um é punido por aquilo em que pecou. Assim é que uns o são pela incessante visão do mal que fizeram, outros pelo pesar, pelo temor, pela vergonha, pela dúvida, pelo isolamento, pelas trevas, pela separação dos seres que lhes são caros, etc.
De onde procede a doutrina do fogo eterno? Imaginem como tantas outras coisas tomada como realidade. Mas o temor desse fogo não produzirá bom resultado? Vede se serve de freio, mesmo entre os que o ensinam. Se ensinardes coisas que a razão rejeitará mais tarde, causareis uma impressão que não será durável nem salutar. Incapaz de expressar por sua linguagem a natureza daqueles sofrimentos, o homem não encontrou comparação mais enérgica do que a do fogo, porque para ele o fogo simboliza o tipo de suplício mais cruel, de ação mais enérgica. É por isso que a crença do fogo eterno remonta à mais alta antiguidade, tendo-a os povos modernos herdados dos mais antigos. É pela mesma razão que se diz em sua linguagem figurada, o fogo das paixões, queimar de amor, de ciúme, etc. Os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Sim, e isso lhes é um suplício, porque compreendem que estão privados dela por sua culpa. Daí, porque o espírito liberto da matéria aspira a uma nova existência corporal, pois cada existência, se for bem empregada, pode abreviar a duração desse suplício. É então que ele escolhe as provas por meio das quais possa expiar suas faltas. Porque ficais sabendo, o espírito sofre por todo o mal que praticou, ou de que foi causa voluntária, por todo o bem que poderia ter feito e não fez, e por todo o mal que resulte de não haver feito o bem. Para o espírito errante já não há véus. É como se tivesse saído de um nevoeiro e visse o que o afasta da felicidade. Então sofre ainda mais, porque compreende quanto foi culpado. Para ele não há mais ilusão, vê a realidade das coisas. Na erraticidade, o espírito descortina de um lado todas as suas existências passadas, e de outro, o futuro que lhe está prometido, compreendendo o que lhe falta para alcançá-lo. É como o viajante que, ao chegar ao cume de uma montanha, vê o caminho que percorreu e o que lhe resta percorrer para atingir o seu destino. A visão dos espíritos que sofrem não constitui para os bons uma causa de aflição? Nesse caso, em que se transforma a felicidade deles assim perturbada? Isto não constitui uma aflição, pois eles sabem que o mal terá um fim. Auxiliam os outros a se melhorarem e lhe estendem as mãos. Essa é a ocupação deles e que se torna um prazer quando bem-sucedidos. Isso se concebe da parte de espíritos estranhos ou indiferentes. Mas a visão das tristezas e dos sofrimentos daqueles a quem amaram na terra não lhes perturba a felicidade? Se não vissem esses sofrimentos, é que eles vos seriam estranhos depois da morte. Ora, a religião vos diz que as almas vos veem, embora considerem vossas aflições de outro ponto de vista. Sabem que esses sofrimentos são úteis ao vosso progresso, se os suportardes com resignação. Portanto, afligem-se muito mais com a falta de ânimo que vos retarda a marcha, do que com os sofrimentos em si mesmos, que são passageiros. Já que os espíritos não podem ocultar um dos outros os seus pensamentos, e sendo conhecidos todos os atos da vida, dever-se-á concluir que o culpado está perpetuamente em presença de sua vítima? Diz o bom senso que isso não pode ser de outro modo. Essa divulgação de todos os nossos atos reprováveis e a presença constante dos que foram vítima desses atos não serão um castigo para os culpados? Maior do que se pensa, mas somente até que o culpado tenha expiado suas faltas, quer como espírito, quer como homem, em novas existências corporais. Quando nos acharmos no mundo dos espíritos, todo o nosso passado ficará à mostra, de sorte que o bem e o mal que houvermos feito serão igualmente conhecidos. Em vão, aquele que haja praticado o mal tentará escapar ao olhar de suas vítimas. A presença inevitável destas lhe será um castigo e um remorso incessante, até que tenha expiado seus erros, ao passo que o homem de bem, ao contrário, só encontrará em toda parte olhares amigos e benevolentes.
Para o mal não há maior tormento na terra do que a presença de suas vítimas. Por isso ele as evita sem cessar. Que será dele quando a ilusão das paixões se dissipar e compreender o mal que fez, vendo revelados os seus atos mais secretos, desmascarada a sua hipocrisia, e não puder subtrair-se à visão delas? Enquanto a alma do homem perverso está presa da vergonha, do pesar e do remorso, a do justo goza de perfeita serenidade. A lembrança das faltas que a alma tenha cometido quando imperfeita não lhe turba a felicidade, mesmo depois de se haver purificado? Não, porque resgatou suas faltas e saiu vitoriosa das provas a que se submetera para este fim. As provas que a alma ainda tenha de sofrer para concluir a sua purificação não serão para ela uma causa de penosa apreensão que perturba a sua felicidade? Para a alma ainda maculada, sim. É por isso que ela não pode gozar de perfeita felicidade, senão quando estiver completamente pura. Mas, para a alma que já se elevou, nada tem de penoso o pensar nas provas que ainda haja de sofrer. A alma que chegou a certo grau de pureza já goza da felicidade. Um sentimento de doce satisfação a envolve. Sente-se feliz por tudo o que vê, por tudo o que a cerca. Levanta-se para ela o véu que encobria os mistérios e as maravilhas da criação. E lhe aparecem as perfeições divinas em todo o seu esplendor. O laço de simpatia que une os espíritos da mesma ordem constitui para eles uma fonte de felicidade? A união dos espíritos comprometidos com o bem é, para eles, um dos maiores prazeres, porque não temem ver essa união turbada pelo egoísmo. Nos mundos totalmente espiritualizados, eles formam famílias unidas pelo mesmo sentimento, consistindo nisso a felicidade espiritual, do mesmo modo que no vosso mundo vos agrupais em categorias e experimentais certo prazer quando vos achais reunidos. A afeição pura e sincera que experimentam, e da qual são objeto, é fonte de perene felicidade, pois lá não há falsos amigos nem hipócritas. Na terra, o homem goza das primícias dessa felicidade, quando encontra almas com as quais pode confundir-se numa união pura e santa. Em uma vida mais depurada, esse prazer será inefável e ilimitado, pois aí ele só encontrará almas simpáticas, que o egoísmo não arrefece. Tudo é amor na natureza. O egoísmo é que o mata. Em relação ao estado futuro do espírito, haverá diferença entre aquele que em vida temia a morte e aquele que a encara com indiferença e mesmo com alegria? A diferença pode ser muito grande, entretanto desaparece muitas vezes diante das causas que determinam esse temor ou esse desejo. Seja porque a tema, seja porque a deseje, o homem pode ser impelido por sentimentos muito diversos, e são estes sentimentos que influem no estado de espírito. É evidente, por exemplo, que naquele que deseja a morte unicamente porque vê nela o termo de suas tribulações, há uma espécie de queixa contra a providência e contra as provas que deve suportar. Será necessário que professemos o Espiritismo e creiamos nas suas manifestações espíritas para garantir a nossa sorte na vida futura? Se assim fosse, todos que não creem ou não tiveram oportunidade de esclarecer-se estariam deserdados, o que seria absurdo. É o bem que garante a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, seja qual for o caminho que a ele conduza. A crença no Espiritismo ajuda o homem a se melhorar, ao lhe firmar as ideias sobre certos pontos do futuro. Apressa o adiantamento dos indivíduos e das massas, porque permite que nos inteiremos do que seremos um dia, e é um ponto de apoio, uma luz que nos guia. O Espiritismo ensina o homem a suportar as provas com paciência e resignação. Afasta-o dos atos que possam retardar-lhe a felicidade futura. E é assim que contribui para essa felicidade,
mas nunca se disse que sem ele não se possa consegui-la. Penas temporais. Perguntas 983 a 989. O espírito que expia suas faltas em nova existência não experimenta sofrimentos materiais? Será então exato dizer-se que para a alma, depois da morte, só há sofrimentos morais? É bem verdade que quando a alma está reencarnada, as tribulações da vida representam um sofrimento para ela, mas só o corpo sofre materialmente. Muitas vezes, falando de alguém que morreu, dizeis que ele deixou de sofrer. Nem sempre isto é verdade. Como o espírito não sofre mais dores físicas, embora esteja sujeito, conforme as faltas que cometeu, a dores morais mais agudas. Pode mesmo vir a ser ainda mais infeliz em nova existência. O mal rico pedirá esmola e estará sujeito a todas as privações da miséria. O orgulhoso a todas as humilhações. O que abusa de sua autoridade e trata com desprezo e crueldade os seus subordinados, se verá forçado a obedecer a um patrão mais duro do que ele o foi. Todas as penas e tribulações da vida são expiação das faltas de outra existência, quando não resultam de faltas da vida atual. Logo que houverdes saído daqui, compreendereis isso. O homem que se considera feliz na terra, porque pode satisfazer as suas paixões, é o que emprega menos esforços para se melhorar. Se muitas vezes ele começa a espiar essa felicidade efêmera já nesta vida, com certeza a espiará em outra existência tão material quanto aquela. As vicissitudes da vida são sempre a punição das faltas atuais? Não, como já dissemos, são provas impostas por Deus ou que vós mesmos escolhestes como espírito, antes de encarnardes, para expiação das faltas cometidas em outra existência, porque jamais fica impune a infração das leis de Deus e, sobretudo, da lei de justiça. Se não for nesta existência, será necessariamente em outra. Eis porque aquele que vos parece justo muitas vezes sofre. É o passado que o pune. A reencarnação da alma num mundo menos grosseiro é uma recompensa? É a consequência de sua depuração, visto que à medida que os espíritos se vão purificando, passam a encarnar em mundos cada vez mais perfeitos, até que se tenham despojado totalmente da matéria e se lavado de todas as impurezas, para então gozarem eternamente da felicidade dos espíritos puros no seio de Deus. Nos mundos onde a existência é menos material do que na Terra, as necessidades são menos grosseiras e menos intensos os sofrimentos físicos. Os homens desconhecem as más paixões, que nos mundos inferiores os fazem inimigos um dos outros. Não tendo nenhum motivo de ódio nem de ciúme, vivem em paz, porque praticam a lei de justiça, amor e caridade. Não conhecem os aborrecimentos e os cuidados que nascem da inveja, do orgulho e do egoísmo, e que constitui o tormento de nossa existência terrestre. O espírito que progrediu em sua existência terrena pode reencarnar algumas vezes no mesmo mundo? Sim, caso não tenha concluído sua missão, ele próprio pode pedir para completá-la em nova existência. Mas então já não será para ele uma expiação. O que acontece ao homem que, embora não fazendo o mal, também nada faz para libertar-se da influência da matéria? Desde que não deu nenhum passo rumo à perfeição, deve recomeçar uma existência de natureza idêntica à que deixou. Fica estacionário, podendo assim prolongar os sofrimentos da expiação. Há pessoas cuja vida transcorre em perfeita calma, que, nada precisando fazer por si mesmas, estão livres de preocupações. Essa existência feliz é uma prova de que nada tem a expiar de existência anterior? Conheces muitas dessas pessoas? Se acreditas que sim, tu te enganas. Muitas vezes a calma é apenas aparente. Podem ter escolhido essa existência, mas quando a deixam, percebem que não lhes serviu para progredirem. Então, tal como o preguiçoso, lamentam o tempo perdido.
Sabei que o espírito não pode adquirir conhecimento e elevar-se, senão exercendo a sua atividade. Se adormece na indolência, não se adianta. Assemelha-se àquele que, segundo os vossos costumes, precisa trabalhar e vai passear ou deitar-se com a intenção de nada fazer. Sabei também que cada um terá de prestar contas da inutilidade voluntária da sua existência. Essa inutilidade é sempre fatal à felicidade futura. A soma da felicidade futura é proporcional à soma do bem que tenha feito. A da infelicidade está na razão do mal que haja praticado e das pessoas a quem tenha infelicitado. Há pessoas que, embora não sejam realmente más, tornam infelizes, em virtude do seu caráter, todos os que as cercam. Qual para elas a consequência disso? Essas pessoas certamente não são boas e expiarão suas faltas pela visão daqueles a quem infelicitaram, cuja presença constituirá para elas uma reprimenda. Depois, em outra existência, sofrerão o que fizeram sofrer. Expiação e arrependimento. Perguntas 990 a 1002. O arrependimento se dá no estado corporal ou no estado espiritual? No estado espiritual, mas também pode ocorrer no estado corporal, quando bem compreendeis a diferença entre o bem e o mal. Qual a consequência do arrependimento no estado espiritual? O desejo de uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o impedem de ser feliz e, por isso, aspira a uma nova existência em que possa expiar suas faltas. Qual a consequência do arrependimento no estado corporal? Avançar, já na vida presente, se ainda houver tempo para reparar suas faltas. Quando a consciência o censura, ele mostra uma imperfeição, o homem pode sempre melhorar-se. Não há homens que só têm o instinto do mal e que são inacessíveis ao arrependimento? Já te disse que o espírito deve progredir sem cessar. Aquele que nesta vida só tem o instinto do mal, terá o do bem em outra existência. E é por isso que renasce muitas vezes, pois é preciso que todos progridam e atinjam a meta. Uns em tempo mais curto, outros com mais lentidão conforme os seus desejos. Aquele que só tem o instinto do bem já se purificou, pois talvez tenha tido o do mal numa existência anterior. O homem perverso, que não reconheceu suas faltas durante a vida, sempre as reconhece depois da morte? Sim, sempre as reconhece e então sofre mais, porque sente em si todo o mal que praticou ou de que foi a causa voluntária. Entretanto, o arrependimento nem sempre é imediato. Há espíritos que se obstinam no mau caminho, apesar dos sofrimentos por que passam. Porém, cedo ou tarde, reconhecerão haver tomado o caminho errado e o arrependimento virá. É para os esclarecer que trabalham os bons espíritos e que vós mesmos podeis trabalhar. Haverá espíritos que, sem serem maus, sejam indiferentes à sua sorte? Há espíritos que não se ocupam de coisa alguma que seja útil. Estão na expectativa, mas, nesse caso, sofrem proporcionalmente e, como em tudo, deve haver progresso, neles o progresso se manifesta pela dor. Esses espíritos não desejam abreviar seus sofrimentos? Desejam-no, sem dúvida, mas não têm energia suficiente para quererem o que os pode aliviar. Quantas pessoas entre vós preferem morrer de miséria a trabalhar? Já que os espíritos veem o mal que lhes resulta de suas imperfeições, como é possível que alguns agravem suas situações e prolonguem o seu estado de inferioridade, fazendo o mal como espíritos e desviando os homens do bom caminho? Procedem assim aqueles cujo arrependimento é tardio. O espírito que já se arrependeu pode deixar-se arrastar novamente ao caminho do mal, por outros espíritos ainda mais atrasados. Vêem-se espíritos de notória inferioridade, acessíveis aos bons sentimentos e sensíveis às preces que fazemos por eles. Como se explica que outros espíritos, que deveriam supor mais esclarecidos, revelem um endurecimento e um cinismo que nada pode vencer?
A prece só tem efeito em favor do espírito que se arrepende. Em relação àqueles que, impelidos pelo orgulho, se revoltam contra Deus e persistem nos seus desvarios, exagerando-os ainda mais, como o fazem alguns espíritos infelizes, a prece nada pode e nada poderá fazer, até o dia em que um clarão de arrependimento se manifeste neles. Não se deve perder de vista que o espírito, após a morte do corpo, não se transforma subitamente. Se sua vida foi condenável, é porque era imperfeito. Ora, a morte não o torna imediatamente perfeito. Pode, pois, persistir em seus erros, em suas falsas opiniões, em seus preconceitos, até que se haja esclarecido pelo estudo, pela reflexão e pelo sofrimento. A expiação se realiza no estado corporal ou no estado espiritual? A expiação se cumpre durante a existência corporal por meio de provas a que o espírito se acha submetido, e na vida espiritual pelos sofrimentos morais inerentes ao estado de inferioridade do espírito. Basta o arrependimento sincero durante a vida para apagar as faltas do espírito e fazer que ele encontre graças diante de Deus? O arrependimento contribui para a melhoria do espírito, mas o passado deve ser expiado. De acordo com isso, se um criminoso dissesse que não precisa arrepender-se, já que deve expiar o passado de uma maneira ou de outra, quais seriam para ele as consequências? Se ele se obstinar no mal, sua expiação será mais longa e mais penosa. Podemos já nesta vida resgatar nossas faltas? Sim, reparando-as. Mas não criais em resgatá-las por meio de algumas privações pueris, ou mediante doações póstumas. Quando de nada mais precisais, Deus não leva em conta um arrependimento estéril, sempre fácil e que apenas custa o esforço de bater no peito. A perda de um dedo mínimo, quando se esteja prestando um serviço, apaga mais faltas do que o suplício da carne, suportado durante anos, sem outro objetivo senão o bem de si mesmo. Só por meio do bem se repara o mal, e a reparação não apresenta nenhum mérito se não atinge o homem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. De que lhe adianta, como justificativa, restituir depois de morrer os bens mal adquiridos, quando já não lhe servem para nada e deles tirou todo o proveito? De que lhe serve privar-se de alguns gozos fúteis e de algumas superfluidades, se o dano que causou a outrem permanece o mesmo? De que lhe serve, finalmente, humilhar-se perante Deus, se continua orgulhoso diante dos homens? Então não haverá nenhum mérito em assegurarmos para depois de nossa morte o emprego útil dos bens que possuímos? Nenhum mérito não é bem o termo, pois isso sempre é melhor do que nada. O mal, porém, é que aquele que só faz doações depois de morto é quase sempre mais egoísta do que generoso. Quer ter as honras do bem sem o trabalho de praticá-lo. Quem se priva em vida de alguma coisa tem dupla vantagem: o mérito do sacrifício e o prazer de ver felizes os que beneficiou. Mas lá está o egoísmo a dizer-lhe: o que dás, tiras dos teus próprios gozos. E como o egoísmo fala mais alto do que o desinteresse e a caridade, o homem guarda para si, pretextando suas necessidades pessoais e as exigências de sua posição. Ah, lastimai aquele que desconhece o prazer de dar, pois se acha realmente privado de uma das satisfações mais puras e mais sublimes. Deus, ao submetê-lo à prova da fortuna, tão escorregadia e perigosa para o seu futuro, quis dar-lhe como compensação a ventura da generosidade, de que já neste mundo pode gozar. Que deve fazer aquele que, à hora da morte, reconhece suas faltas, mas já não tem tempo de repará-las? Basta-lhe arrepender-se neste caso? O arrependimento apressa sua reabilitação, mas não o absolve. Não tem ele o futuro pela frente, que jamais lhe é fechado? Duração das penas futuras. Perguntas 1003 a 1009. A duração dos sofrimentos do culpado na vida futura é arbitrária ou está subordinada a uma lei qualquer?
Deus nunca age por capricho e tudo no universo é regido por leis que revelam a sua sabedoria e a sua bondade. Em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado? No tempo necessário ao seu melhoramento, sendo o estado de sofrimento ou de felicidade proporcionais ao grau de purificação do espírito, a duração e a natureza de seus sofrimentos dependem do tempo em que ele gasta em melhorar-se. À medida que progride e que seus sentimentos se depuram, diminuem e mudam de natureza os seus sofrimentos. São Luís. Para o espírito sofredor, o tempo parece tão longo ou menos longo do que quando estava vivo? Parece-lhe mais longo. O sono não existe para ele. Só para os espíritos que chegaram a um certo grau de purificação, o tempo, por assim dizer, se apaga diante do infinito. Os sofrimentos do espírito poderão durar eternamente? Se fosse eternamente mal, isto é, se nunca se arrependesse nem melhorasse, por certo o espírito sofreria eternamente. Deus, porém, não criou seres destinados a permanecerem votados perpetuamente ao mal. Apenas os criou, simples e ignorantes, tendo todos que progredir em tempo mais ou menos longo, segundo a vontade de cada um. A vontade pode ser mais ou menos tardia, do mesmo modo que há crianças mais ou menos precoces. Mas cedo ou tarde, ela aparece, por efeito da irresistível necessidade que o espírito sente de sair da sua inferioridade e de se tornar feliz. A lei que rege a duração das penas é, portanto, eminentemente sábia e magnânima, pois subordina essa duração aos esforços do espírito. Jamais o priva de seu livre-arbítrio. Se deste faz mau uso, sofrerá as consequências. São Luís. Haverá espíritos que jamais se arrependem? Existem aqueles cujo arrependimento é muito tardio, porém, pretender que nunca se melhorarão seria negar a lei do progresso e dizer que a criança não pode tornar-se adulta. São Luís. A duração das penas depende sempre da vontade do espírito? Não haverá aquelas que lhe sejam impostas por tempo determinado? Sim, apenas que podem ser impostas ao espírito por determinado tempo. Mas Deus, que só quer o bem de suas criaturas, acolhe sempre o arrependimento, de sorte que o desejo de melhorar-se nunca é estéril. São Luís. Sendo assim, as penas impostas jamais o seriam por toda a eternidade? Interrogai vosso bom senso, a vossa razão e perguntai-lhes se uma condenação perpétua motivada por alguns momentos de erro não seria negação da bondade de Deus, que é, de fato, a duração da vida, ainda quando de 100 anos em face da eternidade? Eternidade. Compreendeis bem esta palavra? Sofrimentos, torturas sem fim, sem esperanças, por causa de algumas faltas. O vosso juízo não repele semelhante ideia? Que os antigos tenham considerado o Senhor do Universo um Deus terrível, ciumento e vingativo é compreensível. Na ignorância em que se achavam, atribuíram a divindade às paixões dos homens. Mas não é esse o Deus dos cristãos, que coloca o amor, a caridade, a misericórdia, o esquecimento das ofensas entre as principais virtudes. Poderiam faltar-lhes as qualidades que ele mesmo estabeleceu como um dever às suas criaturas? Não haverá contradição em lhe atribuir a bondade infinita e a vingança infinita? Dizeis que, antes de tudo, ele é justo e que o homem não compreende a sua justiça. Mas a justiça não exclui a bondade, e ele não seria bom se condenasse a penas horríveis, perpétuas, a maioria das suas criaturas. Poderia fazer da justiça uma obrigação para seus filhos se não lhes desse os meios de compreendê-la? Aliás, a sublimidade da justiça, aliada à bondade, não consiste em fazer que a duração das penas dependa dos esforços do culpado para melhorar-se? Aí é que se encontra a verdade desse preceito. A cada um, segundo as suas obras. Santo Agostinho. Empenhai-vos por todos os meios ao vosso alcance em combater, em aniquilar a ideia da eternidade das penas, ideia blasfematória da justiça e da bondade de Deus,
fonte mais fecunda da incredulidade, do materialismo e da indiferença que invadiram as massas humanas desde que suas inteligências começaram a desenvolver-se. O espírito, prestes a esclarecer-se ou apenas saído da ignorância, logo compreendeu essa monstruosa injustiça. Sua razão a repele e então raramente deixa de confundir, na mesma condenação, a pena que o revolta e o Deus a quem a atribui. Daí os males, sem conta, que desabaram sobre vós e aos quais vimos trazer remédio. A tarefa que vos apontamos será fácil, considerando-se que até mesmo as autoridades em que se apoiam os defensores de tal crença evitaram pronunciar-se formalmente a respeito. Nem os concílios, nem os pais da Igreja resolveram essa grave questão, se de acordo com os próprios evangelistas e tomando-se ao pé da letra as palavras emblemáticas do Cristo, ele ameaçou os culpados com um fogo que não se extingue, com um fogo eterno. Não há absolutamente nada em suas palavras capaz de provar que ele os tenha condenado eternamente. Pobres ovelhas desgarradas, aprendei a ver aproximar-se de vós o bom pastor, que longe de vos querer banir para sempre de sua presença, vem pessoalmente ao vosso encontro, para vos reconduzir ao aprisco. Filhos pródigos, deixai o vosso exílio voluntário. Voltai para a morada paterna. O Pai vos estende os braços e está sempre pronto para festejar o vosso regresso ao seio da família. Lamenais. Guerra de palavras, guerra de palavras. Já não fizestes derramar sangue suficiente? Será ainda preciso reacender as fogueiras? Discutem sobre palavras. Eternidade das penas, eternidade dos castigos. Ignorais então que o que hoje entendeis por eternidade não é a mesma coisa que os antigos entendiam. O teólogo, que consultar as fontes, lá descobrirá, como todos vós, que o texto hebreu não atribuía a essa palavra a mesma significação que os gregos, os latinos e os modernos traduziram por penas sem fim, irremissíveis. Eternidade dos castigos corresponde à eternidade do mal. Sim, enquanto o mal existir entre os homens, os castigos subsistirão. Os textos sagrados devem ser interpretados no sentido relativo. A eternidade das penas é, pois, relativa e não absoluta. Dia virá, em que todos os homens se revestirão pelo arrependimento da túnica da inocência, e nesse dia não haverá mais gemidos nem ranger de dentes. É verdade que a vossa razão humana é limitada, porém, tal como a tendes, é uma dádiva de Deus, e com o auxílio dessa razão, não haverá um só homem de boa fé que compreenda de outra forma a eternidade dos castigos. Eternidade dos castigos? Ora, seria preciso então admitir que o mal fosse eterno. Somente Deus é eterno, e não poderia ter criado o mal eterno. Caso contrário, seria preciso tirar-lhe o mais magnífico dos seus atributos, o soberano poder, porque não é soberanamente poderoso aquele que cria um elemento destruidor de suas obras. Humanidade, humanidade, não mergulhes mais os teus tristes olhares nas profundezas da terra, procurando aí os castigos. Chora, espera, espia e refugia-te na ideia de um Deus intrinsecamente bom, absolutamente poderoso, essencialmente justo. Platão. Gravitar para a unidade divina, tal é o objetivo da humanidade. Para atingi-lo, são necessárias três coisas: a justiça, o amor e a ciência. Três coisas lhe são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Pois bem, em verdade vos digo que mentis a estes princípios fundamentais, comprometendo a ideia de Deus ao exagerardes a sua severidade. Duplamente a comprometeis, deixando que penetre no espírito da criatura a suposição de que há nela mais clemência, mansidão, amor e verdadeira justiça do que atribuís ao ser infinito. Destruís mesmo a ideia do inferno, tornando-o ridículo e inadmissível às vossas crenças, como é
aos vossos corações o horrendo espetáculo das execuções, das fogueiras e das torturas da Idade Média. Pois bem, justamente quando a era das represálias cegas foi banida para sempre das legislações humanas, é que esperais mantê-la no ideal? Oh, crede-me, irmãos, em Deus e em Jesus Cristo. Crede-me, ou vos resignais a deixar que pereçam nas vossas mãos todos os vossos dogmas, em vez de modificá-los, ou então vivificai-os, abrindo-os aos benfazejos eflúvios que os bons derramam neste momento sobre eles. A ideia do inferno, com as suas fornalhas ardentes, com as suas caldeiras ferventes, pode ser tolerada, isto é, perdoável, num século de ferro, mas no século XIX não passa de vão fantasma, que só serve, quando muito, para amedrontar criancinhas, e no qual estas não mais acreditam quando se tornam maiores. Se persistirdes nessa mitologia aterradora, gerareis a incredulidade, mãe de toda a desorganização social. Estremeço ao entrever toda uma ordem social abalada e a desmoronar sobre os seus fundamentos por falta de sanção penal. Homens de fé ardente e viva, vanguardeiros do dia da luz, mãos à obra, não para manter fábulas ultrapassadas e desacreditadas, mas para reavivar e revigorar a verdadeira sanção penal, sob formas mais condizentes com os vossos costumes, com os vossos sentimentos e com as luzes da vossa época. Quem é, de fato, o culpado? É aquele que, por um desvio, por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo, do bem, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem-deus, por Jesus Cristo, que é o castigo. A consequência natural, derivada desse falso movimento, uma soma de dores necessária a desgostá-lo da sua deformidade, pela experimentação do sofrimento. O castigo é o aguilhão que excita a alma, pela amargura, a se dobrar sobre si mesma e a voltar ao porto da salvação. O objetivo do castigo não é outro, senão a reabilitação, a redenção. Querer que o castigo seja eterno por uma falta que não é eterna é negar-lhe toda a razão de ser. Oh, em verdade vos digo, deixai de comparar na sua eternidade o bem, essência do Criador, com o mal, essência da criatura. Seria criar uma penalidade injustificável. Afirmai, ao contrário, o abrandamento gradual dos castigos e das penas pelas transmigrações, e aliando o sentimento à razão, consagrareis a unidade divina. Paulo, apóstolo. Procura-se estimular o homem ao bem e desviá-lo do mal pelo incentivo das recompensas e pelo temor dos castigos. Mas se esses castigos lhe são apresentados de forma que sua razão se recuse a admiti-los, não terão nenhuma influência sobre ele. Longe disso, o homem rejeitará tudo, a forma e o fundo. Se ao contrário lhe apresentarem o futuro de maneira lógica, ele não o repelirá. O Espiritismo lhe dá essa explicação. A doutrina da eternidade das penas, em sentido absoluto, faz do Ser Supremo um Deus implacável. Seria lógico dizer-se que um soberano é muito bom, muito magnânimo, muito inteligente, que só quer a felicidade dos que o cercam, mas que ao mesmo tempo é cioso, vingativo, inflexível em seu rigor, e pune com o suplício máximo as 3/4 partes de seus súditos, por uma ofensa ou uma infração às suas leis, mesmo aqueles que faliram por não as haver conhecido. Não haverá aí contradição? Ora, pode Deus ser menos bom do que o seria um homem? Outra contradição se apresenta aqui, visto que Deus sabe tudo, já sabia, ao criar uma alma, que esta viria a falir ou não. Ela estava, pois, desde a sua formação, predestinada à desgraça eterna. Isto será possível, racional?
Com a doutrina das penas relativas, tudo se justifica. Deus sabia, sem dúvida, que ela faliria, mas lhe deu meios de se instruir pela sua própria experiência, pelas suas próprias faltas. É necessário que expie seus erros para melhor se firmar no bem, mas a porta da esperança nunca lhe é fechada para sempre. E Deus faz depender o momento da sua redenção dos esforços que ela empregar para o conseguir. Isto todo mundo pode compreender, e a lógica mais meticulosa pode admitir. Se as penas futuras tivessem sido apresentadas desta maneira, haveria muito menos incrédulos. Na linguagem vulgar, a palavra eterno é muitas vezes empregada em sentido figurado, para designar uma coisa de longa duração, cujo termo não se prevê, conquanto se saiba muito bem que esse termo existe. Dizemos, por exemplo, os gelos eternos das altas montanhas dos polos, embora saibamos, de um lado, que o mundo físico pode ter fim, e de outro lado, que o estado dessas regiões pode mudar pelo deslocamento normal do eixo da Terra ou por um cataclismo. O vocábulo eterno, neste caso, não quer dizer perpétuo até o infinito. Quando sofremos uma moléstia de longa duração, dizemos que nosso mal é eterno. Que há, pois, de surpreendente em que os espíritos que sofrem há anos, há séculos, há milênios mesmo, também se exprimam do mesmo modo? Não nos esqueçamos, principalmente, de que a inferioridade dos espíritos, por não lhes permitir divisar o ponto extremo do caminho, leva-os a acreditar que sofrerão para sempre, o que para eles é uma punição. Aliás, a doutrina do fogo material, das fornalhas e das torturas, tomadas ao tártaro do paganismo, está hoje completamente abandonada pela alta teologia. É somente nas escolas que esses assustadores quadros alegóricos ainda são apresentados como verdades positivas, por alguns homens mais zelosos do que instruídos, que assim cometem grave erro, pois essas imaginações juvenis, libertando-se dos terrores, poderão ir aumentar o número dos incrédulos. A teologia reconhece atualmente que a palavra fogo é empregada em sentido figurado e que deve ser entendida como significando fogo moral. Aqueles que acompanharam, como nós, as peripécias da vida e dos sofrimentos do além-túmulo, através das comunicações espíritas, puderam convencer-se de que, por nada terem de material, nem por isso são menos pungentes. Mesmo relativamente à sua duração, alguns teólogos começam a admiti-la no sentido restritivo a que já nos referimos e pensam que, de fato, a palavra eterno pode ser entendida como as penas em si mesmas, como consequência de uma lei imutável, e não a sua aplicação a cada indivíduo. No dia em que a religião admitir essa interpretação, assim como algumas outras, também decorrentes do progresso das luzes, reunirá em seu seio muitas ovelhas desgarradas. Ressurreição da carne. Perguntas 1010 e 1011. O dogma da ressurreição da carne será a consagração da doutrina da reencarnação ensinada pelos espíritos? Como quereis que seja de outro modo? Essas palavras, como tantas outras, só parecem despropositadas aos olhos de algumas pessoas, porque são tomadas ao pé da letra, levando por isso à incredulidade. Dai-lhes uma interpretação lógica, e os que chamais livres pensadores as admitirão sem dificuldade, precisamente porque refletem. Não vos enganeis quanto a isso. Esses livres pensadores nada mais pedem e desejam do que acreditar. Como os outros, ou talvez mais que os outros, eles têm a sede do futuro, mas não podem admitir o que a ciência desmente. A doutrina da pluralidade das existências é conforme a justiça de Deus. Só ela pode explicar o que sem ela é inexplicável. Como poderíeis querer
que o seu princípio não estivesse na própria religião? Nota do tradutor. Na segunda impressão da segunda edição do Livro dos Espíritos, que serve de base para esta tradução, as questões 1012 a 1019 correspondiam às perguntas 1011 a 1018, da primeira impressão da mesma edição. Esta mudança nos leva à conclusão de que era propósito do autor identificar pelo número 1011 a questão que se segue a de número 1010 e que antecede a de número 1012, o que nos parece perfeitamente lógico. Todavia, esta identificação permaneceu em aberto nas demais edições francesas publicadas enquanto Kardec estava encarnado. Visando a dar referência objetiva à questão, estamos atribuindo a esta pergunta o número 1011, acreditando superar com isto o que entendemos não passar de um simples descuido de revisão gráfica. Assim,